A Hora do Pesadelo é a minha franquia de terror favorita. Inclusive, aqui meu chaveirinho do Fred Krueger para comprovar isso. Não exatamente como um filme isolado, mas a obra como um todo, especialmente os 3 primeiros filmes que eu acho que formam uma trilogia perfeita, com início, desenvolvimento, ampliação do Krueger e finalmente sua destruição final, até virar um material bem galhofa e divertido como um todo. E o que acontece é que em 2010 foi feita uma tentativa de retorno da franquia, porque Fred vs Jason havia sido feito e como tinham pego e feito um novo Sexta-feira 13 com o personagem Jason Vortex do filme, pegaram também o Fred Krueger e tentaram fazer um remake. Um remake que teve seu público, mas não chegou a ser o mega sucesso do primeiro filme. O que aconteceu? O que torna a Hora do Pesadelo tão único? O que tem de bom e o que tem de ruim no remake? Vamos falar dos dois aqui. Eu sou o Luiz, bem-vindos ao Monstros de Aventuras, e você está no Sexta-feira Sinistra. Sendo que, primeiramente, um dos motivos pelo qual eu adoro a franquia Hora do Pesadelo é porque medo de pesadelos, de ter pesadelos, é uma das coisas que eu tinha muito quando criança. E é um material que trabalhava justamente com isso, né? E o que acontece? Essa produção de 84, ela mudou a forma como você fazia filmes de terror, mais precisamente a linha dos chamados filmes slashers. Dando uma geral, o que acontece? Os anos 70 introduziu um novo tipo de filme de suspense de perseguição de assassinos, né? E o que acontece? Alguns tiveram muito destaque ao criar personagens únicos, né? Com o Massacre da Serra Elétrica, Sexta-feira 13, né? E a franquia Halloween. E o que ocorre é que isso gerou uma série de outros filmes, além do que se esperaram também nos filmes dos anos 70, que eram chamados dos giallos, né, que é de origem italiana, onde tínhamos filmes mais de suspense policial, mas com assassinos com habilidades únicas, que algumas vezes flertavam com o sobrenatural. E o que ocorre é que em 84, o Wes Craven, que tinha feito psicologia, usou os seus conhecimentos da faculdade para pegar e criar um personagem que fosse impactante. Todo o conhecimento que ele pegou, pesquisou de sonhos, como certos símbolos e cores causam certos efeitos na mente humana, para poder pegar e criar o primeiro A Hora do Pesadelo, onde tínhamos um vilão que logo de cara era sobrenatural, enquanto a maioria das franquias você tinha vilões que eram serial killers, que você tinha que descobrir quem era normalmente, né? Mas que, tipo, deixava um tom leve de que podia ter algo sobrenatural ou não de fundo, né? Porém, esse aqui era logo de cara, e não era um assassino tradicional. Estamos falando de um fantasma que muda a realidade, porque ele invade os sonhos e que tem uma arma única. Não era uma faca, não era uma arma de fogo, mas sim uma lâmina, uma luva em formato de garras, dando um aspecto ainda mais animalesco. E ao invés de usar uma máscara, o personagem, o rosto dele era a própria máscara, já que ele tinha uma série de deformidades por causa das queimaduras que ele sofreu quando morreu o fantasma. E qual era a história do Hora do Pesadelo original? A ideia é que temos uma série de adolescentes que começam a falecer, sempre pegando e começando a ter, antes de falecer, sonhos, justamente com um homem de chapéu, com camisa cheia de listras escuras com uma garra, e a ideia básica é que quanto mais você fica apavorado com Fred Krueger, mais dá poder para ele. E por isso que as pessoas têm anti-sonhos, no qual ele causa cada vez pesadelos piores, para ele conseguir se alimentar dessa energia o suficiente para ele materializar a força dele para poder pegar e eliminar as crianças. E o que ele está fazendo, na verdade, ele está se vingando. Aí então o que ocorre é que os personagens entram numa investigação, os adolescentes que sobreviveram, que estão tendo visões do Fred Krueger, para tentar descobrir o que é ele. Só que os pais estão tentando pegar e impedir que eles falem do Fred Krueger, bloquear conhecimento. Então existe um segredo envolvendo nisso, que é o fato de que o Fred Krueger, ele era anos atrás, ele era um serial killer de crianças, e o
E como a justiça não conseguiu prender eles, a própria comunidade matou ele secretamente e o fantasma voltou para se vingar justamente dos filhos das pessoas que mataram o Fred Krueger. Então, tanto que um dos locais onde aparece o Fred Krueger com frequência, um dos cenários comuns dos sonhos, é uma grande fábrica, que na verdade é um local todo cheio de metal, que foi onde ocorreu a morte dele. Só que esse não é o único ambiente. Cada local pode ser um pesadelo diferente, já que um dos grandes trunfos do filme é que você nunca sabe quando tá tendo um pesadelo, até que as coisas, a realidade começa a se deformar. Por exemplo, o piso ficar pegajoso, coisas começam a surgir do nada, a parede começa a se mover como se tivesse algo por trás dela. Então, tudo isso faz com que seja mais do que ser perseguido por um assassino. A ideia é da perda progressiva do que é sonho, do que é realidade e de como o próprio universo começa a se deformar para matar as pessoas na prática. E existe a tentativa de descoberta como eliminar o Fred Krueger, que é tão poderoso nesse processo. Inclusive a gente tem investigação no Instituto do Sono para descobrir o que está acontecendo, pesquisa que os personagens fazem sobre lendas e histórias sobre sonhos, para poder descobrir algo que pudesse pegar e destruir o Fred Krueger, e vai indo progressivamente até a Nancy conseguir ter força física e mental suficiente para ter a grande batalha final contra o Fred. E, é claro, o sucesso foi grande o suficiente para essa franquia ter múltiplos filmes. Como eu falei, os primeiros 3 filmes são muito bem estruturados. O Robert Englund, que é o ator que faz o Fred Krueger na maioria dos filmes, ele faz um personagem que tem toda uma linguagem corporal própria, que comunica muito a ideia dele ser um caçador sádico que se diverte enquanto persegue as pessoas, sabe? E, inclusive, o Terrifier, que é um dos grandes personagens do terror moderno, ele tem inspiração bem nítida no Fred Krueger, tanto o jeito dele pegar e se movimentar. A diferença é que, enquanto é um assassino mudo, o palhaço arte da série Terrifier, o Fred Krueger, ele fala, e fala bastante, diga-se de passagem. Então, temos toda essa ideia, tipo, você ser perseguido em cenários totalmente diversos, melhor dizendo, a história de perseguições bem elaboradas nos cenários mais diferentes, onde qualquer coisa pode ser uma armadilha, onde o universo está se mudando e se modificando, e você está à beira de enlouquecer no processo, e a ideia é que você não pode se deixar tomado pelo medo, porque se você é tomado pelo medo, esse medo alimenta o adversário que tenta pegar e te destruir. Tudo isso gera um filme memorável, que é justamente sobre luta de medos interiores, medo sobre a questão quando a gente perde o arquétipo, os modelos que temos dos nossos pais. Tanto que uma coisa que se fala muito em psicologia, psiquiatria, é a questão do quando você vira adolescente, o processo que você tem do luto da perda da imagem dos pais que você tinha antigamente, já que você vai indo em direção à vida adulta, descobrindo mais de como é sua família, mais descobrindo como o mundo funciona. Não porque os pais sejam malvados, obrigatoriamente. Alguns são. Não é o caso aqui. É muito mais de pais que fizeram um crime no passado na história, né? E que ocasionam um mal ainda pior do que aquilo que eles queriam pegar e destruir. E foi uma revolução na época, porque uma das coisas que tinha também, além do assassino sobrenatural, dos cenários bizarros que por si só eram grandes armadilhas, do personagem icônico, é que o assassino é alguém do lado, não é alguém distante. Tanto que o mais próximo possível disso, talvez, seja a questão do filme Halloween, né? Onde, mesmo assim, o personagem estava preso no hospital psiquiátrico, né? Aqui, a ideia é de que era uma pessoa comum, que podia ser qualquer um, que era, no passado, que era um assassino. Uma coisa que talvez tenha vindo dos filmes de diálogo, né? A ideia de qualquer um pode ser o assassino, como em toda boa história de suspense. Aí vai ser alguém que está afastado no pântano, num terreno desconhecido, num local bizarro. Não, pode ser em qualquer lugar. E o pior do universo do Fred Krueger é a questão de que ele pode atacar em qualquer canto. Não adianta o quanto você
tente defender, porque ele ataca diretamente na sua psique. Então, então, a gente tem, inclusive, em vários momentos, a questão de tentar se manter acordado e a dificuldade disso, porque você vai perdendo a noção de o quanto tá com sono ou não e dormindo sem perceber. Então, Fred Krueger, aquilo que deveria afastar o Fred Krueger, deixa ele ainda mais próximo. E por que o remake não deu certo? Ou melhor, ele é uma historinha legal de serial killer. Inclusive, eu cheguei a assistir com a minha esposa, que não tinha assistido ainda o primeiro Fred Krueger, o que foi interessante, porque eu tive a experiência de alguém que já conhecia a franquia assistindo o filme, e ela, que gosta de filme de terror, pegou e assistiu como alguém era a primeira vez que via um filme completo do Fred Krueger. E é um filme ok, com início, meio e fim e relativamente bem elaborado. É uma história próxima do primeiro filme, só que aqui temos alguma diferença. Ainda permanece a ideia de adolescentes que começam a ter visões de um assassino com uma garra na mão, camisa listrada, todo do ambiente sombrio, e a ideia da garra, né, que pega, e sempre a marca das garras é uma das coisas que pega e marca com frequência os assassinatos dele, né? E aí, só que a gente tem alguns fatores extras. Aqui, no filme novo, a gente teve a ideia de que o assassino já tinha atacado as crianças no passado, feito coisas horríveis com elas, só que elas não se lembravam disso. Então a ideia é descobrir o que realmente aconteceu, ficando a dúvida se o Fred Krueger realmente tinha atacado elas no passado, ou se os pais dela tinham matado a pessoa errada. E, número 2, ao invés da gente pegar e ter as pesquisas sobre a natureza dos sonhos, como cada cultura vê sonhos de forma diferente, uma pesquisa sobre o próprio processo do sonhar, lembrando que em nível médico existe sim institutos de pesquisa do sono que são muito importantes, já que existem certas doenças que atacam principalmente à noite, dificultando o sono. Uma das mais frequentes é a síndrome da apneia do sono, onde devido a uma série de problemas que você pode ter ao longo de todo o sistema respiratório, você pega e você não consegue respirar direito à noite, e essa falta de oxigênio acaba causando cansaço, lesões ao longo da noite, acordando várias vezes, problemas para dormir, você já vai desgastando o corpo inteirinho no processo, né? Entre outras doenças do sono que atrapalham o sono que existem, né? Então existem sim institutos no qual você pega, vai dormir sendo todo monitorado para descobrir o que está acontecendo. E aqui nós temos deixado de lado toda essa questão de sonho, isto é, do processo da criação de imagens e sons que a nossa memória tem quando a gente pega e dorme, e vira um filme muito sobre o conceito de privação do sono, isto é, o que vai acontecendo pouco a pouco, em curto, médio e longo prazo, quando você não dorme. O que até é uma perspectiva que faz sentido, já que estamos falando de adolescentes lutando contra algo à noite, né? E aquela coisa, muitas vezes, do adolescente, e se a gente pensar no mundo real, aquela coisa do adolescente ter que tentar estudar ou muito, ou ir pra balada, e acabar não dormindo direito, ficar virando noite pra estudar para prova. Atualmente as questões das redes e dos videogames, estamos falando de um remake de 2010, então as redes sociais já estavam começando a pegar, estruturar nessa época, mas temos todo esse universo, né, dos estudos, baladas, videogame, etc, essa coisa, e quando você virar adulto tem a questão ainda por cima de você não dormir para cumprir certos prazos de trabalho, né? Então, quais os problemas que isso pode gerar? No entanto, nesse processo, o que aconteceu? Temos uma historinha um pouquinho com esses detalhes diferentes, então acaba sendo gostosinha de seguir. Se você nunca assistiu o filme do Fred Krueger, não deixe de ser um suspensezinho, que você não sabe nunca quem ele vai atacar. E se você já assistiu, você tem... o que acontece se a gente tivesse algumas perspectivas um pouco diferentes. Inclusive os personagens, apesar de terem os mesmos nomes, eles não têm o mesmo comportamento, o que tá tudo bem. É um remake, é tipo uma visão diferente. Só que o grande problema é... Lembra do que eu falei no primeiro filme, onde a gente alternava entre os cenários dos mais distintos, que viravam locais extremamente bizarros, com o Fred Krueger distorcendo a realidade, inclusive distorcendo o próprio corpo com poderes macabros para poder pegar e atacar as pessoas no mundo dos sonhos? Então, no filme do remake, a gente só tem o ataque
de garra, e a distorção da realidade acaba sendo apenas um motivo para puxar as pessoas, sair daquele... A pessoa está no ambiente onde ela acreditava que estava, mesmo que estava acordado, só para ela ser puxada novamente para todo o galpão metálico, onde pegou e faleceu o Fred Krueger. Então, faz sentido que seja um dos ambientes principais no qual ele persiga as pessoas, porém, acaba não tendo todo aquele up da perseguição. Você não tem a sensação de que está num grande labirinto metálico sendo perseguido. Não, parece que você está num galpão grande com alguém com alguém pegando pessoa, e todas essas distorções da realidade que você tinha no primeiro filme, aqui a gente tem pouquíssimas coisas. A gente tem, sim, aqueles momentos onde a gente, de repente, descobre que está no meio de um sonho, a história, o que sempre foi um dos pontos positivos do Fred Krueger, de você nunca saber exatamente o que é real ou não. Lembrando que esse conceito de nunca saber exatamente o que é real e só descobrir em pontos específicos é uma coisa que já vem da literatura, que a gente fala um pouco de narrador não confiável, que fazia isso era muito Edgar Allan Poe, que escrevia em primeira pessoa, onde tínhamos muitos personagens que escreviam suas próprias histórias e não sabiam se estavam vendo uma coisa sobrenatural ou se era a mistura de medo com ambiente estranho que fazia com que a cabeça gerasse histórias estranhas na cabeça, né? Então, isso foi desenvolvido de várias formas, né? Tem o filme do Coringa, por exemplo, que faz isso de forma espetacular, e o Fred Krueger usa isso na questão do mundo dos sonhos, aquela questão de você não saber exatamente quando o personagem está acordado e tem a transição para o momento onde ele está sonhando. Só que, como eu falei, os cenários são muito mais limitados, o Fred Krueger só ataca com a garra, e a garra aparece muito pouco. No primeiro filme, a introdução no primeiro filme de 84, a gente tem, além de uma música sombria, a gente tem as garras metálicas sendo afiadas com vários closes trabalhando, enquanto você escuta notícias de crimes bizarros que aconteceram. Então você vai gerando aquela tensão e a arma bizarra jogada na tua frente. Aqui a garra era só uma marca discreta do Fred Krueger, e não tem nenhum grande acontecimento. Inclusive, se fosse, vamos fazer mortes bizarras só envolvendo as garras, mostrando o poder dele como uma coisa mais animalesca, seria bacana. Mesmo a maquiagem dele, eles tentaram pegar e deixar mais como se fosse uma pessoa queimada de verdade. E eu acho que, olha, quando eu li sobre o primeiro filme da Hora do Pesadelo, a decisão de fazer com que as queimaduras com que a maquiagem do personagem não fosse exatamente uma queimadura real, mas umas distorções do rosto, foi uma decisão de propósito para pegar, por causa que a ideia não é trazer um realismo, estamos falando sobre o mundo dos sonhos, mas sim trazer o impacto do grotesco. A gente não tá vendo o Fred Krueger ou o fantasma de alguém que foi queimado simplesmente, mas alguém que distorce o próprio corpo para gerar medo e pavor nas pessoas, né? Sem contar as possibilidades de preconceitos que podem pegar e gerar nas pessoas. A ideia de você ter um personagem que tenha como predominância uma marca ou uma queimadura, quando uma história não é desenvolvida decentemente, diga-se de passagem. Então, acaba sendo uma história de suspense com perseguição com alguns detalhezinhos, né? E cujo final tem uma abertura bem semelhante ao final do primeiro filme, só que nunca teve continuação. A questão de criar um novo Fred Krueger, eu acho, para isso, você teria que pegar os conhecimentos do mundo dos sonhos que a gente tem atualmente, não que exista uma realidade paralela dos mundos todos, estou falando de ciência. É claro, alguém pode pegar e pesquisar coisas esotéricas para colocar no filme, não tem problema, mas a ideia básica é, se você faz um remake, a ideia é o que existe de atual que dialogue, que fale com o tema anterior, e que fala atualmente temos de descobertas interessantes sobre o processo de dormir, sobre os sonhos. Inclusive, a gente tá na era das redes sociais, onde as pessoas viram a noite acordada, sabe? Então,
as coisas incríveis que a gente poderia pegar e traduzir, desenvolver com isso sobre o Fred Krueger, né? E como falei, era das redes sociais onde as pessoas gravam tudo, com lendas urbanas, transmitem vários youtubers de assombração, etc, sabe? Boatos pelo WhatsApp, daria pra você coisas incríveis a partir disso com o Fred Krueger, criando uma nova franquia a partir disso. Inclusive, eu quero saber, vocês já assistiram algum filme do Fred Krueger? Coloque aqui embaixo, compartilhe com seus amigos até para os vídeos, e se gostaram, lembre-se de pegar e comprar no nosso link afiliado aqui da Amazon, para pegar e dar uma ajudinha aqui pro canal. Até a próxima, galera! Please, God.